Boa noite, meus queridos comentaristas de plantão. Como vão vocês? Tudo bem? Buenas noites, buenas noites. Boa noite a todos. Fala, Paulão, você está com fundo novo hoje aí? Um fundo da Expert Space, não? É um fundo aí meio futurista, sei lá, talvez. Bom, pessoal, hoje nosso episódio número 16. Não estamos aqui com a Ivana não pôde vir hoje, está num compromisso particular com o seu filhote, está aniversariando, festa, está enchendo a cara nesse momento, provavelmente. Mas ela se fala representada por todos nós aqui, no nosso primeiro episódio, onde o Neville é o nosso, deixou de ser o nosso comentarista. Ai, meu Deus. E passa a ser hoje o nosso entrevistado. Vamos comentar aqui sobre um case real de aplicação da holacracia. Já foi tema de um programa nosso aqui, falando sobre holacracia, não é isso? E hoje a gente quer saber um pouquinho da experiência da ACC Engenharia de Medição na aplicação da holacracia. Junto com o Neville, que está aqui no centro da roda, ele chamou, né, os executivos da companhia dele, que já participam disso, para também compartilhar conosco a experiência deles. Rafael, aqui presente, seja bem-vindo, Rafa. Boa noite, Pavani. Boa noite. E Magnum, como Olá, vai? boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live, ao programa Repaginar, onde, lembrando você, espectador, né, a holacracia é um requisito não só dos RPG, no seu subreferencial temático 4.1, como também, Paulo, é um requisito do diagnóstico, é um dos pilares do diagnóstico de transformação digital que a gente faz na metodologia CATEC, certo? Exatamente, faz parte da estrutura organizacional, né? Do item estrutura organizacional. Uma nova proposta do design. Então, nada melhor do que trazer quem já está experienciando isso há 1 ano e pouco, mais ou menos, né? 2 anos já. Quase 2 anos já. Faz 2 anos em setembro. Foi 2 anos em setembro de experiências dessa coisa. E aí, bacana vocês estarem aqui trazendo. Depois eu vou colocar alguns slides, vocês vão me conduzindo aqui. Mas deixa eu começar a fazer uma pergunta para o Neville, que eu acho que é como a coisa começa, né, Neville? Como é que foi? Como é que você tomou conhecimento da holacracia? Como é que foi isso? Foi conosco? Foi senosco? Como é que foi isso? O processo de conhecimento. E o que você sentiu quando você teve acesso a esse conhecimento? Ótima pergunta. Vamos lá. Foi pelo curso, né, do RPG inicialmente, né? Primeiro com aquele papo nosso lá no Festquar e tal. E a partir dali, eu vou, então, junto com aquele primeiro grupo de consultores lá, fazer o RPG. E ali a holacracia me desperta muito interesse, né? Muito interesse, porque já existia uma frustração muito grande minha ali em relação à questão de organograma, aquelas questões de caixinha, ter uma sequência ali, tem um cara lá em cima, um cara lá embaixo, e nossa empresa nunca foi assim na realidade, né? Todo mundo chega, conversa, então o técnico fala com o dono do técnico, então era uma dinâmica muito irreal aquilo, né? Então, a holacracia, ela veio para mim como uma estrutura organizacional real que poderia ser realmente corresponder ao que eu tinha na minha empresa, né? Então, algo que a gente poderia ter uma construção organizacional onde aquilo que estava ali estava consistente com o que acontece na dinâmica do negócio, né? Nós somos uma empresa de pequeno porte, são 14 colaboradores, aí no total 14 pessoas, então é inimaginável achar que vai ter uma caixinha escrito diretor e que o pessoal do laboratório não vai falar com o diretor porque tem que subir caixinhas para falar com o diretor. Essa dinâmica não vai acontecer, né? Então, eu olhava aquela dinâmica de organograma e
faltava algo, né? Então você criava aquilo para atender uma norma, colocava na gaveta ali, o dia que o editor chegava, você tirava uma folha lá e mostrava para ele um negócio de função lá, e beleza, e voltava para a gaveta, e 2 anos depois mostrava para o editor, e voltava para a gaveta, e mostrava para o editor, voltava para a gaveta, e era mais ou menos assim, né? E hoje não, hoje essa dinâmica é discutida nas reuniões, hoje as pessoas param, olham, levantam, falam, não, tem que tirar a responsabilidade, tem que pôr responsabilidade, tem que tirar papel, não, isso aqui não faz sentido, né? Então, e hoje a gente tem uma dinâmica, acho que a Holacracia traz um olhar muito mais real e vivo ao negócio, né? E aí, lógico, fui estudar mais sobre isso, então comprei o livro da Sociocracia, comprei o livro da Holacracia, né, e tudo mais, li os 2 livros ali, além do material que a gente já tinha do RPG, né, então toda aquela densidade, e aí sentei com esses 2 aí que são meus sócios, né, e eles, sem dúvida, são corresponsáveis por toda essa bagunça que está acontecendo aqui, né, fizeram todo um trabalho inicial que foi maravilhoso de trazer uma cultura inicial, a gente fez um evento da Holacracia, a gente fez toda uma preparação de lançamento, até que o Rafa depois comente um pouco melhor sobre isso, né? Mas eu acho que foi esse o primeiro passo, que foi o despertar, assim, do que é essa gestão não hierarquizada, né? E só um detalhe, né, Pavani, que eu acho legal colocar, embora o livro fale o fim da hierarquia, não é exatamente assim, né? É o fim da hierarquia de poder, né? Ninguém vai mandar em nada, é bem por aí. Tá? Só para compartilhar aqui com vocês, essas são as literaturas que eu acho que você pesquisou, né? Dá uma olhada. Vou compartilhar a tela aqui. Já compartilho, peraí, já. Mas não estou conseguindo, quero colocar as literaturas que resumem o assunto, né? Tem um slide aqui para isso. Mas, Magnum e Rafael, antes de dar a palavra para o Paulo fazer uma pergunta, como é que vocês receberam o maconhado lá? Ele chegou falando de holacracia com vocês, e como é que foi? Foi fácil administrar? Foi difícil? Eu tenho muita curiosidade de saber como vocês receberam essa tecnologia, essa metodologia, esse assunto, quando o Neville começou a comentar com vocês. Olha, de primeira a gente falou, que coisa de maluco é essa daí, Neville? Por que você está trazendo? O que você fumou para trazer isso daí? Mas, assim, depois que ele foi explicando, porque, na verdade, o Neville chegou, acho que ele tão empolgado, falando, cara, vai ser legal, que a gente até se assustou um pouco de início, né? Falou, como assim? Vai mudar toda a questão cultural da empresa? Aquele primeiro momento a gente até se assustou um pouco, mas ao passar do tempo, a gente foi estudando o livro, foi criando algumas atividades dentro da empresa, a gente foi se adaptando e falou, cara, vai ser legal, porque isso vai trazer uma clareza para o nosso processo, para as pessoas, o que a gente faz, para a própria dinâmica da empresa. A gente sabia que isso mudaria a cultura da empresa, mas a gente abraçou a ideia e falou, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas para fazer acontecer, a gente queria trazer uma cara nova também, né? A gente queria mostrar para as pessoas que, cara, é uma cultura nova que está entrando na empresa. Então foi quando a gente falou, vamos fazer um evento para as pessoas sentirem o tamanho dessa mudança dentro da empresa. Então a gente... E dá-lhe nós no sábado enchendo bexiga lá para fazer essa festa, né? Esse evento aí com todo mundo, e foi muito legal, assim, a recepção de todo mundo, as dificuldades, mas, assim, nós de primeiro momento abraçamos a ideia, teve outros colaboradores que abraçaram também, teve aqueles que se assustaram, tem alguns que estão assustados até hoje, mas, assim, a gente abraçou, né? A gente gosta de uma inovação lá na CC, né? Então, sempre quando alguém chega com uma inovação, a gente abraça e fala, vamos ver o que vai ser. Para você também, Rafael, como é que foi? Não, o Magnum disse tudo ali. Primeiro a gente tem que baixar o Neville, porque ele vem da Lua, né? A gente tem que trazer ele de volta para a Terra, calma. As expectativas dele vêm lá em cima,
Traz ele para cá. Daí ele explicou para a gente, não, é legal. Eu já tinha visto um pouco desse conceito, um pouquinho na minha pós-graduação, mas só uma pequena pincelada disso, como uma nova tendência de estrutura organizacional. E depois que o Neville trouxe, apresentou toda a literatura e tudo mais, a gente falou, não, então peraí, para a gente, eu tinha falado para o Neville, para primeiro quebrar o paradigma, o primeiro impacto nas pessoas, a gente tem que quebrar. Não vai chegar e simplesmente mudar toda a documentação. Então, o que a gente fez? A gente fez um evento mesmo. Então, foi um sábado, teve pizza, teve bebida pro pessoal, refrigerante, e aí a gente fez um evento. Encheu de bexiga, escreveu vários papéis, assim, no começo a gente nem sabia ainda, então a gente fez uma coisa bem nova para todo mundo, com papéis, bexigas e tudo mais, e o pessoal se candidatando aos papéis e querendo conhecer dos papéis, e aí que a gente pegou esse início aí, para poder amaciar um pouco toda a estrutura, para daí a gente começar a mexer no grosso, que é a documentação, sistema e tudo mais. Mas a minha pergunta, vocês fizeram esse evento depois de capacitar antes? Antes? Como é que foi esse evento? Não, foi antes. Ninguém sabia o que era a Constituição, ninguém sabia nada. Simplesmente chegamos, anunciamos um novo sistema, falou, é assim, e o pessoal começou a querer saber mais. E nessa sede de saber mais é que a gente foi lançando algumas cartas. Aí teve até colaborador que comprou o livro, porque ficou mais intrigado, que era a antiga colaboradora Ângela, comprou o livro. O do Brian Robertson. Esse aqui, ó, Lacracia, o Fim da Anarquia, Isso. do Brian Robertson. Isso. Tem 10 livros aí que quem está nos assistindo poderá comprar. A nossa base é esse e o Muitas Vozes, Uma Canção. São as duas bases principais. Né? São livros fantásticos, são livros realmente fantásticos. Mas vamos lá. Paulinho, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. Estou curioso por causa desse evento, né? É um evento que vocês consideram esse evento o início... É um marco, exatamente. É o marco. Foi assim que a gente trabalhou. Pavani, tu se lembra do SEBOC? PPM, SEBOC, claro. Tu se lembra que a gente tinha dentro de uma disciplina lá, não sei se é da transformação de processos, eu não sei onde é que tinha lá, que tinha as estruturas organizacionais, né? Estrutura hierárquica tradicional, estrutura orientada a processos e estrutura orientada a projetos, lembra? Sim, claro. Tá aqui. Né? O estrutura orientada a processos e projetos, naquela época, nós estamos falando de quanto, hein, Pavani? Quantos anos? Nós estamos falando 2010? de 10 anos. 10 anos, né? 2012? 2012, isso. Por aí. Pronto. Quando eu vi aquela estrutura organizacional orientada a processos e projetos, eu ficava sempre perguntando para mim mesmo, né? Eu falei, quando é que se cruza projetos e processos dentro de uma estrutura que tem que, por obrigatoriedade, ao ser horizontal, tem que ser colaborativa, né? A pergunta que eu faço para o Rafael ou para o Magno, se vocês quiserem responder, para o Neville não vou ficar de pergunta para você, não. É o seguinte, quando vocês começam a trabalhar por papéis e por círculos, né? É óbvio que uma pessoa pode habitar vários ciclos, né? Entendeu? E se ela pode habitar vários ciclos, ela vai conversar aí com várias pessoas, né? Com papéis diferentes e funções diferentes, formações diferentes, executando os papéis que às vezes nem faz parte da formação, né? Como vocês conseguiram consolidar os processos que já têm indicadores, tem instâncias, tem pessoas que autorizam, né? Tem nível de autorização, tem SLA. Como é que vocês conseguiram entrar numa estrutura que vamos dizer assim, que gera empoderamento, né? Por essência, você consegue efetuar papéis que antes você não efetuava, porque você trabalhava por função, não por papéis, né? Como vocês conseguiram consolidar uma estrutura que já vem ali... Eu estou dizendo por causa dessa ruptura que você fez, né, Neville? Não Sim. É uma coisa progressiva, assim, eu vou hierarquizar e vou trabalhar a área de marketing, por exemplo, eu vou trabalhar de forma holocrática.
né? O Lacrati. Foi disruptivo total. Vocês criaram um breakdown, né? Tá, pum, e agora é assim. Que nem aquele banco, teve um banco que fez isso também. A Spotify já não fez. Parece que o RH e o financeiro não foi para a Holacracia no primeiro momento. Eles fizeram o resto, seguraram esses dois caras, deixaram na hierárquica. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Porque eu acho que quem está aqui nos assistindo olha para a Holacracia e fala, caramba, bicho, como é que eu vou dar empoderamento? As minhas regras de negócio vão todas para o vinagre. Quem autoriza o quê? Não vira uma... Como é que é o nome que dá aquele negócio quando vira uma bagunça? Como é que é? Aquele modelo... Colapso de processo? Não, aquele modelo de governo que dizem que vira uma bagunça, cada um faz o que quer, como é que é? Esqueci. Democracia? Não. Pô, esqueci também, não é baderna, Esculhambou agora, né, vou pesquisar aqui. Mas vou pesquisar. Esqueci agora o nome. Então, e essa palavra que eles usam muito, pô, vai virar uma bagunça, vai virar não sei o que lá. Como é que vocês organizaram a possível bagunça? Olha, para começar, assim, é bacana a gente estar até falando da questão do evento, porque ele teve um impacto muito grande na empresa, que o evento aconteceu num sábado, e na segunda-feira estava todo mundo assim, com medo. Tá, beleza, fizemos... o evento, ele deu certo, porque na segunda-feira todo mundo já estava assim, falando de holacracia, todo mundo já estava, putz, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, assim, surtiu um efeito na galera mesmo. Só que a gente tinha consciência, nós três principalmente, tínhamos a consciência que não seria algo assim, na segunda-feira já ia estar rodando. Então, o que nós fizemos a primeiro momento? A gente foi desenhando os papéis, as responsabilidades. A gente já tinha um modelo pré-pronto, na verdade a gente já chegou com algo feito lá, né? Não era perfeito. Magno, eu acho que o grande posicionamento está aí. Vocês já deveriam ter o job description dos seus funcionários, né? Como é que vocês consolidaram o que é o papel e o que é o job description? Para as pessoas que estão do outro lado aí, que estão querendo, né, estão pensando nessa possibilidade, mas tem essas dúvidas que realmente... né? Ô, Paulo, só dar um complemento no Magno. Nós também tivemos um aporte da tecnologia, tá? Não veio do nada, né? Então, dentro dos estudos, a gente foi atrás de um sistema, uma tecnologia que a gente usa aqui, eu posso até compartilhar para você ver como que a gente faz isso aqui, né? E essa tecnologia, a gente integrou o que a gente já tinha nessa tecnologia inicialmente e deu vamos dizer, um input inicial do que seria uma condição de papel, responsabilidade, autoridades, domínios e toda aquela estruturação que a gente precisa ter para a holacracia estar operando realmente, né? Então, mesmo sendo um disruptivo ali naquele momento, a gente veio com uma disrupção sabendo, vai ter desafios, mas a gente tem uma estrutura básica que já funcionava e que essa estrutura foi colocada nessa tecnologia que é o Glass Frog, né? O sapinho de vidro, né? Que deu essa base para a gente, inclusive, gerenciar as reuniões táticas, as reuniões de governança e que tudo mais, todas as ferramentas que a holacracia nos permite. Tá? Então, sem a tecnologia, seria muito mais complexo, com certeza. O Glass Frog, ele foi, assim, dentro dos nossos estudos antes de implementar, o Glass Frog, ele nos deu, assim, um direcionamento muito grande, de elaborar papéis, responsabilidades. A gente sabia já tinha algo pré-pronto dentro do Glass Frog. Então, o Glass Frog foi, assim, o que direcionou muito a gente aí nesse primeiro momento. A gente sabia que não era algo perfeito, mas a gente começou com um feito ali, a gente fez algo, apresentou para todo mundo. Aí eu lembro que no começo nós fazíamos reuniões semanais com todos os elos principais, a gente ia desenhando, a gente sabia que naquele primeiro momento ia haver muitas mudanças.
A gente veio de um evento que a gente estava ali, estava todo mundo empolgado, depois a gente foi analisando, foi mudando. Então, assim, essa forma flexível ajudou, o Glassfrog foi, assim, fundamental, porque a gente foi modelando ali, e as pessoas foram entendendo que aquilo não era definitivo, dava para se ter alterações, responsabilidades, as dinâmicas nas reuniões, então tudo foi se encaixando ali, mas, assim, a gente sabia que isso ia demorar um certo tempinho. Então, assim, a gente fazia reuniões semanais no começo. Toda sexta-feira a gente sentava, analisava o livro, via, muda aqui, mexe ali. Juntava os facilitadores. Facilitador, secretário, toda sexta-feira a gente fazia essa reunião e ia aprendendo. Iam surgindo dúvidas, e as dúvidas a gente ia para a próxima reunião. Então, assim, foi bacana essa forma dinâmica da gente aprender todo mundo junto, porque a dúvida de um... às vezes era a dúvida do outro, então a gente foi se encaixando ali de uma forma que a gente foi se desenhando tudo isso, tomando com base aí, que nem o Neville falou, né, o Glassfrog que ajudou a gente nesse processo. Sim, mas os primeiros papéis foram definidos na base da descrição de cargos, que já existia. Inicialmente, sim. Então vocês espelharam o que já existia na estrutura hierárquica tradicional e refletiram como papéis no primeiro momento, sem criar papéis novos ainda, né? Isso, a princípio, sim. É anarquia. Que pariu, lembrei, é isso mesmo. As pessoas normalmente encaram a holacracia como um ambiente anárquico. Exato, nós já falamos sobre isso, Pavani. E não tem nada a ver, é uma hierarquia de escopo e não uma hierarquia de poder. É como eu costumo explicar, não é fácil explicar isso, mas é basicamente isso. A intenção da live aqui não é a gente explicar o que é holacracia. Essa live vai estimular que as pessoas pesquisem o assunto e tal. Mas a pergunta do Paulo me chama a atenção, porque, por exemplo, esse evento que vocês fizeram, vocês decidiram fazer esse evento, certo? Sim. Foi no sábado? Como é que foi? Foi quando? Foi no sábado. Sábado começou pela manhã, aí se estendeu até o finalzinho da tarde. Então, esse evento consistia em quê? Em apresentar um novo modelo de organizacional. A gente tinha falado que algumas coisas iam mudar. A gente estava falando assim, a nossa estrutura ela vai mudar. Aquela estrutura que você entende que é piramidal, né, gestor lá em cima, diretor, a gente vai tentar mudar isso aí e deixar com uma nova cara, uma nova roupagem. Né? E o pessoal ia perguntando o que era. E aos poucos o Neville ia trazendo os conceitos e tudo mais. Então, no mesmo dia do evento, o pessoal iria sabendo. Daí o Neville apresentou o livro, apresentou a Constituição. Isso. Então, foi como se fosse um outdoor ali e o pessoal querendo saber mais. E ao longo, depois das semanas e dos meses, é que a gente foi estudando e aprendendo mais sobre o sistema. Na verdade, esse evento foi um curso dirigido. Como é que é o nome? Se eu posso fazer esse evento, se está alguém assistindo aqui, quiser fazer esse evento, qual é que é a agenda desse evento? Primeiro, criar o suspense, né? Tem que ter essa, que foi a primeira coisa é isso, ó. O que vai acontecer lá? Magno, Rafael. Não, a gente estava armando também. O Neville, ele comentou primeiramente com a gente. A gente, que nem eu estava comentando ali, a gente estudou um pouco, a gente estudou ali a questão do livro, do Glassfrog, já chegou com algo pré-pronto também, para não aparecer algo bagunçado. Porque, assim, automaticamente, quando você apresenta a holacracia, todo mundo fala, isso daí não vai dar certo. Meu Deus, isso daí não tem como. Então, assim, a gente já estudou tudo isso para dizer, não, vai dar certo. É dessa maneira, funciona desta forma, mas a gente vai construir junto a questões de papéis, responsabilidades, domínios. Tudo. Então, a gente já sabia. O Neville, assim, meio que a gente se abraçou, ele falou, vamos apresentar. Mas a gente falou, vamos gerar um suspense, vamos trazer uma pizza, que daí todo mundo fica mais aceptível aí na questão da holacracia. Então, assim, a gente apresentou, falou, tiramos dúvidas ali, a galera se interessou bastante, né? Porque é algo interessante também. E, assim, quando alguém vinha com uma resistência, a gente já, não, vai dar certo, porque é assim, explicava certinho como que era.
Quer dizer, o grande ponto, Pavani, só que eu acho assim, que o Rafa também colocou muito bem no dia, é que as coisas iam passar a ter mais a participação deles, né? Nas decisões, na governança, né? E que principalmente eu deixaria de assumir muitas responsabilidades, né? Então, esse foi o grande tchan do negócio, né? A ideia do evento é que as pessoas pudessem perceber que a partir daquele momento nós esperaríamos deles que eles se envolvessem no processo também, né? E não simplesmente esperassem ordens para o mundo acontecer, né? Então, aquela ideia que eles, como o Paulo falou, que eles vão se empoderar, né? Então, a ideia, Paulo, nesse evento, era tentar deixar isso o mais claro possível, né? Falar, cara, agora as coisas vão funcionar de um jeito que, se você souber onde estão os seus problemas, você vai poder resolvê-los sem depender de ninguém, né? Então, se tiver dentro da estrutura, se for seguir a governança, se atender a Constituição, ninguém vai poder falar não para você, né? Então, essa foi um trabalho que a gente tentou, né, nesse processo, que é talvez mais difícil até hoje, né, das pessoas entenderem. É porque na estrutura... Eu estava, Paulo, nesse final de semana, conversando com alguns donos de organizações do segmento de TI, numa região onde eu estava, e eles eram muito resistentes à implementação da holacracia, embora a maioria das pessoas que resistem à holacracia não sabe do que está falando, né? Simplesmente não sabe do que está falando, nunca leu as literaturas, não sabe em que consiste a Constituição. Quer dizer, é impressionante como as pessoas têm opinião formada de algo que nunca leu, né? É um negócio absurdo isso. Mas, enfim, eles tinham uma opinião formada e diziam um argumento que até fazia algum sentido, que era o seguinte: a holacracia exige um pessoal mais protagonista. Muitas pessoas na organização se escondem nos seus superiores. E esse protagonismo, em não existindo nas pessoas, geraria uma resistência de protagonismo. Como é que vocês superaram isso? Ou seja, ou estão superando ainda? Há, de fato, gente que recusa o protagonismo? Nós passamos por isso. Teve algumas pessoas que não se adaptaram à holacracia. Saíram? É porque fica, como o Neville vai comentar, fica muito visível. É muito visível, assim. Parece que chega a piscar o círculo da pessoa quando ela ainda está naquele esperando alguém, tipo, esperando que ela faça alguma coisa, esperando mandar, entendeu? Ó, faça isso, faça aquilo, me entregue isso, me entregue. Ela está precisando ser cobrada, sabe? Ela não se posiciona. E isso fica evidente no meio de todo mundo. E é assim, quando a gente entra num senso comum, é sempre o mesmo nome. Então, tipo assim, fica bem visível quando a pessoa ela não se encaixa, não se enquadra naquele tipo de, igual você comentou, daquele protagonismo que precisa exigir. A pessoa precisa colocar a cara a tapa. E isso é bem complicado. Algumas pessoas não se adaptaram. E aí, quando essa pessoa não se adapta, você acaba tendo que desenergizá-la do papel, certo? E ela sai, o grupo expurga ela, e eu perco performance, que em tese não deve ser uma pessoa ruim. Essa protagonização das pessoas exige exige um desenvolvimento humano, né, Neville? Eu acho que isso as pessoas têm que melhorar por dentro, senão não adianta, né? Por isso a gente tem esse trabalho, né, Pavani? A gente já tem um trabalho de desenvolvimento humano na CC há mais de 3 anos, muito antes da holacracia, né? Antes do Itaú, antes de um monte de grande empresa, a gente já fazia até trabalho com psicólogo e tudo mais. Então, a gente priva pela saúde mental, isso aí é parte nossa. Mas o Rafa colocou num ponto muito, muito legal, né? Eu até brinco aqui, eu falo que a holacracia, porque na hierarquia eu posso levantar o tapete, jogar poeira debaixo do tapete, me esconder lá, e ninguém vai saber que eu pus a poeirinha lá, né? Na holacracia, a gente chega e sacode o tapete, entendeu? Coisa assim, entendeu? E aí não tem jeito, vai aparecer, né? E aí é o que você falou, ou a pessoa sai ou o sistema expurga. E aí, em prol da saúde do sistema, nós vamos tirar, vai mandar embora, vai
né? Pode perder performance temporariamente, mas o próprio sistema se autoadapta rapidamente. Uma reunião de governança, a gente consegue dividir tarefas, rever processo. Então, o próprio sistema permite uma adaptabilidade quase imediata disso, né? Então, embora a gente tenha... pode falar, Paulo. Vou falar, Magno, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês devem ter círculos operacionais e círculos relacionados a projetos, concorda? Deixa eu até mostrar aqui, Paulo. Deixa eu mostrar aqui. Eles têm um slide aqui. Vamos ver se eles conseguem mostrar alguma coisa para nós. Está acompanhando aí, Paulo? Estou vendo aqui. Tá. Ó, gestão administrativa, gestão... Isso. E os ciclos de projetos? Esse aqui, ó. Conhecimento e inovação, é o meu. Gestão de conhecimento e inovação. O elo principal é o senhor Rafael. Então é com você mesmo, Rafael. Rafael, é o seguinte, um dos pontos que também chegam para mim dizendo, Paulo, como funciona a negociação do tempo relacionado aos papéis? Porque eu posso ter um colaborador que está lá 8 horas, trabalhando 8 horas comigo, essencial, eu preciso que ele trabalhe aquelas 8 horas, mas aí ele se candidata a um papel de um projeto de desenvolvimento de uma metodologia, alguma coisa desse tipo, e o elo principal lá, dentro da Constituição, é permissível, né, que ele se candidate dentro do que se posiciona, e ele acaba participando disso. Como é que é feita a negociação? No meu caso, hoje, para ele se candidatar num papel, ele precisa atender os requisitos mínimos para aquele papel. Então, a gente elencou alguns requisitos mínimos, tá? E se ele atende esse requisito mínimo e no dia da votação lá, ele puder exercer esse papel, o elo principal, abrir, né, ele começar a energizar esse papel, ele vai ter que dividir um pouco daquelas horas, igual você comentou, para fazer algumas entregas, tá? Então, ele começa a ter uma autogestão. Então, ele precisa ter uma autogestão das entregas dele e do tempo dele. Então, a gente até colocou lá na CC, trouxe algumas palestras, alguma coisa de autogestão e gerenciamento do tempo. Porque se a pessoa não tiver um bom gerenciamento de tempo e de entregas, ela acaba entregando menos em um papel, mais em outro, e assim vai. Tá? Então, ela precisa ter uma boa gestão do tempo dela e das entregas dela, para que ela consiga assumir vários papéis. Assim, ela pode estar no círculo de projetos, no círculo de operação, e também no círculo, por exemplo, de financeiro, sabe? Mas ela precisa ter essa gestão, autogestão, para que ele consiga fazer as entregas, né, para cada papel que ele está exercendo. Mas, Rafael, vocês já tiveram algum caso, por exemplo, que eu preencho os requisitos, me candidato a um papel relacionado a um projeto, tá? E garanto que eu vou fazer uma boa gestão de tempo, vou otimizar meu tempo para fazer as minhas entregas normais, tradicionais de processos, sim, dentro das metas decorridas. Acontece que quando eu assumo aquele projeto gera mais energia e mais demanda do que o próprio gestor daquele projeto imaginava. Aí o que acontece? Eu começo a perder minha eficiência dentro do meu projeto, dentro do meu ciclo operacional, para poder compensar lá do outro. Quando acontece esse desequilíbrio de performance em ambos os lados, quem que faz essa gestão? É o elo principal junto com o elo do círculo? Eles sentam e falam, aí, cara, não vai dar para você ficar nesse projeto. Ou o elo principal, junto com o elo representativo, se ele começa a avaliar que a pessoa que está energizando aquele papel, ela não está conseguindo fazer as entregas, aí ele tem que sentar e falar, eu acredito que você não esteja ainda preparado para energizar esse papel, porque você ainda tem muitas entregas lá. Né? Esse projeto, por exemplo, ele vai exigir muito da sua energia. E acontece. Tem situações assim que surgem projetos que sugam muito a minha energia e eu acabo não entregando em outros papéis. E isso acontece. Exatamente. E é o elo representativo e o elo principal que tem que ter a gestão, que tem que ter a visão sistêmica de que está vendo, né, que aquele papel não está conseguindo entregar o que ele realmente espera. Então, sente e fala, nesse momento, eu acredito que talvez você dê um passo maior que a perna. Então, vamos tentar regredir ou vamos fazer entregas pequenas desse papel. Tá? Então, a gente começa com entregas pequenas e aos poucos para que ela, aos poucos, vá se acostumando e conseguindo fazer os deliverables, né, as entregas dela. Mas acontece, sim,
de algum círculo, em algum determinado momento, sugar mais a sua energia. Isso acontece. O Paulo não, Neville, quando a gente fez o mapeamento dos seus processos, numa determinada oportunidade, antes disso, com o mapeamento dos processos, identificando os deliverables, aqueles deliverables que a gente identificou, ajudou nesse processo ou não? Sem dúvida, com certeza. A visão inicial que a gente teve até para ter a ideia de como a gente estruturar os círculos, né? Com certeza. Tá? Quer dizer, então... mapear os processos, identificando os entregáveis, ator ou ator, é extremamente agregador de valor nessa transição. Sim, com certeza. Bem. Paulo, outro ponto importante, realmente isso acontece, tá, Paulo? Porque nós somos uma empresa multitarefas, vamos dizer assim, né? A gente tem a parte de serviços, né? Então, prestação de serviços mesmo, então, ordem de serviço e tal, mas a gente tem treinamentos, a gente tem consultoria, né? Então, as dinâmicas das coisas, nós somos uma empresa maluca, cara, doida mesmo, né? Como o Pavani disse, bando de maconhado, né? E nós abraçamos aí bastante coisa, né? Então, às vezes acontece mesmo, mas nem por isso a gente deixa a holacracia rodar nesse sentido, entende? Então, as tarefas estão atrasadas, vão ser trabalhadas, o que vai ser prioridade agora? Então, aquilo passa a ser uma nova prioridade, isso vai sendo dialogado dentro da própria governança, dentro da própria rotina, para que a gente priorize, né? Talvez contratar mais pessoas e tudo mais. Neville, o fato de vocês já terem uma cultura majoritária colaborativa ajudou no processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que é bacana comentar, Paulo? É que a gente está falando aqui muito que o elo principal e o elo representativo, eles sempre estão observando isso. Mas como a gente preparou a equipe para a holacracia, a gente foi trazendo a questão da autogestão, de gestão de tempo, as próprias pessoas percebem também quando elas não estão conseguindo energizar um papel, quando elas não estão conseguindo integrar, porque assim, as reuniões, elas deixam muito evidente isso. É que nem o Rafael falou, a reunião é assim, a gente não esconde nada debaixo do tapete, a gente bate o tapete mesmo e mostra tudo. Então, as próprias pessoas, elas veem que elas não estão conseguindo entregar aquilo que elas se propuseram. E a partir disso, elas mesmas chegam e trazem, não estou conseguindo energizar esse papel, eu vou abrir uma atenção, vamos buscar uma solução. Então, assim, muitas vezes parte do elo principal, mas as próprias pessoas dentro da CC, os próprios colaboradores conseguem ter esse conhecimento também. Porque não existe mais sujeira debaixo do tapete ali, não. Aquela incomodação interna da pessoa, sabe? Ela se incomoda, fala, caralho, não tô entregando. Essas reuniões acontecem semanalmente, mensalmente, como é que é? Mensalmente, todos os círculos têm a sua reunião. Existem sim aquelas reuniões esporádicas de algo que precisa ser resolvido pontualmente, mas todo mês tem reuniões sim. E assim, a reunião, no meu ponto de vista, foi a melhor coisa que a holacracia trouxe para nós. Claro, em questão de leitura de processo, de domínio, pontos positivos, mas as reuniões, elas se tornaram eficientes, eficazes, com foco. Então, assim, as reuniões, assim, mensais, a gente gastava no começo em torno de 2 horas na reunião, quando a gente estava se adaptando. Hoje tem reunião que se acaba em meia hora. E assim, a gente consegue falar tudo, resolver tudo, alinhar tudo e sair todo mundo de lá entendendo muito bem. Então, assim, a eficiência das reuniões, para mim, E quarta-feira tem reunião lá, hein? É que eu tô vendo, viu, Pavani? Eu tô analisando aqui, eu tô fazendo aqui no cabeção cearense aqui, eu tô fazendo uma analogia com a estrutura dos OKRs, né? Porque o OKR, quando ele tem o desdobramento vindo da estratégia, beleza, você pode juntar as pessoas, se conectarem, né? É para resolver meta, lindo, mas quando eles começam a colocar os seus OKRs e eles começam a fazer as conexões deles e eles começam a criar os squads deles, entre aspas, os círculos, né? Quando eles começam a fazer isso, aí incomoda, Pavani, a alta gestão, porque sai do controle.
Tá entendendo? Aí eu vejo muito questão de o avanço de uma cultura de OKRs. Eu acho que é quase impossível se você não montar a estrutura organizacional e fazer a transformação com holacracia. Não tem como. É isso que eu defendo. Mas veja, o que eu quero usar o exemplo de vocês aqui. Vocês têm mais algum slide para mostrar alguma coisa assim? Se tiver, me fala, viu, Nevi? Não, eu queria só, se puder abrir aí, só mostrar para o pessoal, né? A gente construiu a nossa Constituição, tá? Então, o pessoal não sabe, nós somos um laboratório acreditado pelo Inmetro, tá? Pela CEGECRE, melhor dizendo, né? Senão eu vou receber uma repreensão aqui. E nós somos o único laboratório do Brasil que passou numa auditoria de acreditação com um sistema organizacional holacrático, tá? Então, isso foi para a gente espetacular, porque literalmente a gente estava com receio, né? De apresentar isso para uma auditoria. O que você está mostrando aí para nós, amplia um pouquinho aqui, se puder ampliar. Você está dizendo que um dos documentos do sistema de gestão é a Constituição Holacrática. Exatamente, é isso aí. Olha aqui. Exatamente. Ele faz parte do sistema de gestão 17025, né? Foi apresentado em auditoria, as reuniões holacráticas, o sistema Glassfrog está vinculado, faz parte do nosso acompanhamento. Então, nós inserimos a holacracia dentro de uma norma que tem cara hierárquica. Olha só que maravilhoso, né? E a gente conseguiu fazer isso rodar e passar numa auditoria e ser elogiado ainda. O que para a gente foi muito surpreendente, né, Rafa? Quantas páginas tem esse manual? Essa Constituição? Essa Constituição aqui, 30 páginas. Tá vendo, gente? Ó, são 30 páginas que substituem um sistema hierarquizado, definindo papéis, e o que pode e o que não pode ser feito. Está tudo aí. E é bem dinâmico, né? Ele vai mudando à medida da necessidade, né? Ele é um documento bem dinâmico. Então está aqui, ó, a nossa lista mestra, para quem quiser, tá? Então está aqui, ó, na lista mestrinha, Manual da Qualidade, Constituição Holacrática, item da norma todos, né? Revisão, outubro de 2021, foi oficializado, né? Então, outubro de 2022, a gente faz um ano de Constituição oficial dentro do sistema de gestão. E hoje, tá? Se eu não vou abrir aqui por questões internas nossas, mas se eu pegar um documento do nosso sistema de gestão, não fala mais lá o responsável, tá? Não, fala o papel tal, o elo principal é isso. Então, inclusive, toda a nossa documentação do sistema utiliza os termos e conceitos da holacracia em relação aos documentos de gestão, instruções de trabalho e tudo mais que a gente tem que cumprir para 17. Então, sim, é possível quem está aí ter uma norma ISO, qualquer que seja, mas está numa empresa, ter uma 27.000 de segurança de informação, o que for, e ter uma opção holacrática funcionando aí. Que bacana, cara, que bacana. Que exemplo legal que vocês estão dando aqui. Se vocês pudesse falar para mim qual a diferença do elo principal, dos elos, né? O elo transversal. Elo é uma palavra que é utilizada na holacracia, pessoal que estava escutando aqui, para representar pessoas que estão olhando para fora do círculo ou para dentro do círculo. Ele representa o ambiente externo e se faz representado no ambiente externo, né? É o que se chama do elo. Qual que é a diferença do elo para o chefe do passado? Essa eu quero que o Rafa e o Mag respondam. Qual a diferença do elo? O elo, ele não pode ser confundido como um chefe, como um gerente. O elo representativo, por exemplo. Não, o elo representativo, para começar, ele é eleito. Então, se o círculo quer que ele represente ele é eleito. Então, aí a gente já começa. Então, por exemplo, se a gente tem um círculo com 4 pessoas energizando papéis, essas 4 pessoas podem fazer uma votação e eleger o elo representativo, que vai representar todas as dores, todas as ideias, todas as melhorias daquele grupo, daquele círculo. E aí temos o elo representativo. O elo principal não, ele já é nomeado pela gestão.
Ele é nomeado pelo gestor porque ele já tem uma visão sistêmica do negócio, ele já tem uma experiência de casa, então ele, junto com o elo representativo, andam em pares, eles conseguem administrar o seu círculo, que eu chamo lá na empresa, que cada círculo é como se fosse cada uma empresa. São várias empresas dentro de uma empresa. Então, o elo principal, junto com o representativo, ele toma suas decisões ali. Então, diferente do chefe, Pavani, que a decisão, ela às vezes é tomada ali. E quando chega para mim, a decisão já foi. Não teve que eu teve que passar para o Neville. Os caras já tomaram a decisão lá na operação. Então, se eles falaram, a melhor forma de tratar esse problema é assim. Então, assim, se eles conseguiram, com as ferramentas deles, que a gente chama de domínios lá, e com a equipe deles resolver o problema, quando chega para mim de um outro círculo, para mim já chega o que eles fizeram. E não precisa ir subir até o chefe lá para que ele saiba do problema, para que depois desça uma solução. A solução já é encontrada entre o círculo mesmo. Aí deixa eu fazer uma perguntinha, Pavani. Pavani, deixa eu só fazer uma perguntinha. Eu tenho que você pegar carona na tua aí, cara. Essa foi ótima que você pergunta. Eu sou chefe, tenho 4 funcionários e ganho 10 pau, e o funcionário que ganha mais ganha 6. Tá? Eu vou para a holacracia e viro papel igual todo mundo. Como é que fica essa história? Eu sou obrigado a ser um elo representativo, e se eu não for um elo representativo, qual é a relação entre as pessoas? Não, espera aí, por que esse cara ganha 6, eu 10, eu ganho 6? Como é que... Me explique direito isso aí. Agora mudou, todo mundo na mesma linha? Como é que Mog, essa é com você, Mog. Essa é com você. Esse foi o maior desafio, Paulo. Esse foi o maior desafio. Está sendo ainda, está sendo. Está sendo maior. Eu quase que não pergunto, porque o Pavani deu a dica. Esse foi o maior e está sendo o maior, assim, porque a gente está aí deixando evidente para todo mundo que, assim, quanto mais papéis e mais eficiência você fizer por aquilo, melhor você vai ser recompensado. Então, você não entra aqui ganhando já 10 mil. Não, você vai construir isso aos poucos, com as suas entregas. E então, a gente cada aqui, papel Paulo, tem um valor. Mas você parte de um modelo anterior, né? Que você tem que justificar ele através dos papéis que vocês mapearam. Porque o Pavani, na live anterior, falou aquela história daquele cara que ganhava 10. Você lembra, Pavani? Mas não merecia ganhar 10. Você lembra? Lembro. Então, isso faz casar numa situação dessa. Deixa eu só puxar um negocinho para o Paulo. Então, Paulo, esse sem dúvida é o nosso maior desafio, tá? Então, nós estamos construindo ainda aos poucos, a gente vai construir uma estrutura de responsabilidade de cada papel, de peso, importância de cada papel, mas uma das coisas que a gente fez, primeiro foi um adendo contratual, tá? Na CLT. Então, nós escrevemos um adendo contratual com a cara da holacracia, então foi feita uma consultoria jurídica só para fazer isso, ok? Então, a gente não fala, não, coloca e acabou, não. Os caras assinaram esse adendo contratual, e quem tem algumas funções que a gente colocou como mais importantes, como elas principais, representativos, secretário, facilitadores, passaram a ganhar adicionais do salário, ok? Então, como o Rafael falou, o cara é um elo representativo que foi eleito, ele assumiu essa responsabilidade, então ele vai ter o salário mais tanto. Ele é um facilitador porque ele está trabalhando em cima disso, então ele tem um salário mais tanto. Então, a gente criou algumas formas de melhorar algumas remunerações em função das pessoas que estão envolvidas na holacracia, de forma a mais entregas, mais responsabilidades, né? Que tenha mais protagonismo, né? Então, mas a gente quer um passo além. Então, a gente deu esse primeiro passo. O que é o passo além? O passo além é nós vamos criar como se fosse uma planilha de matriz. Mas espera aí, Neville, você negociou isso com o sindicato também? Sim. O sindicato? Sim, a gente ligou lá, foi lá conversar, tá? Foi discutido como é que poderia ser dado, adicional de produtividade, caramba, 4. Tem aquela história, chegando na Justiça do Trabalho, a primeira coisa que o juiz pergunta é: você fazia mais de uma função? Tá. Você lembra? Mas esse é o desafio, Paulo, da legislação brasileira. Isso não é um problema, esse é um desafio a ser vencido. Eu estou adorando a coragem e a forma com que eles estão tratando isso legalmente. Porque é um desafio, não é só questão de diferença salarial, é como as leis e o CLT entendem essa nova estrutura organizacional.
Ela não entende ainda. Exatamente. Ela não, a CLT não entende a CC, não entende. Né? Então, por isso que foi uma conversa com todos os colaboradores, por isso que a gente teve consultoria jurídica, ligou em sindicato, falou, foi legislação, como é que pode ser, como é que não pode, não, tem que escrever um adicional, não, vamos documentar, as pessoas vão assinar junto e tal. Então, assim, e ficou aberto ao colaborador. Se ele não quisesse assinar, ele não precisava assinar. Tá? Eu tô colocando isso porque eu tinha uma empresa que a gente ia fazer um laboratório de holacracia na época, isso eu tô falando em 2013. E os investidores meus sócios falaram assim, nem a pau, Juvenal, senão a gente vai ter que jogar todo mundo para PJ. Então vamos ter que jogar todo mundo para PJ, porque como pessoa física não tem condição, porque a gente vai ter problema lá na frente. Então isso foi um dos pontos que a gente decidiu não trabalhar por conta dos papéis, que impactaria na questão da multifuncionalidade do colaborador, né? Gente, empresa de pequeno porte, vocês sabem que não tem essa, né? Vocês sabem como é que funciona, o Paulo sabe. No começo da empresa, a gente, faz e vai pela frente, né, cara? É bem assim mesmo. É essa a beleza da holacracia. Ela legitima o que sempre existiu de maneira oficiosa. Todo mundo que gosta da holacracia fala assim, mas nós já somos assim um pouco. Nós já temos um grau de que todos fazem um pouco de tudo, né? Todos somos braços e cabeças e pernas de tudo aqui dentro. Então, quando isso existe, a holacracia ela vem para legitimar, de uma maneira estruturada, algo que estava meio que na galega. E que eu não sabia. Essa coisa de você envolver advogados, juristas, para fazer esse novo contrato com adendos salariais, é um exercício absolutamente corajoso e paradigmático. Quer dizer, você não resolveu essa situação, mas você está nesse caminho. E você começou, vocês fizeram a empresa inteira ou fizeram num pedacinho e depois foi ampliando? Como é que foi? Não, a empresa inteira. Inteira já. Tudo. Aquilo que você viu ali na tela que a gente mostrou é a nossa realidade nacional. É o que o auditor do Inmetro avaliou. Tá? É isso. Vou mostrar o desenho global aqui. Ó. Esse aqui é o organograma dele. Percebe aqui, senhores que estão nos assistindo, não tem o conceito de cima e baixo, como tem na hierarquia, quem está acima de quem está abaixo de quem. Aqui só tem o conceito de dentro e fora. Essa é a beleza. Aqui, só para dar uma visão geral. Esse círculo aqui quer dizer círculos orientados ao trabalho? Não, essa é a nomenclatura do próprio Glassfog, que é o círculo da organização como um todo. Tá? O círculo mãe, tá? Aí a gente tem atividades de laboratório, que é a parte operacional, gestão administrativa, apoio, sistema de gestão, que é a 17025, né? Pedido e proposta de contrato, comercial, marketing, comunicação, relacionamento com partes interessadas e tudo mais, um círculo de manutenção também, operação, e o nosso círculo de gestão, conhecimento e inovação, que é os projetos. Então, aqui, dentro de cada... Eu posso, só para vocês entenderem, eu posso clicar aqui no círculo, né? E eu abro... Ele está no software, gente. É um software para desenhar holacracia. É um software chamado Glassfrog. Isso, é melhor colocar depois, né? Editar aqui, né, o Pavone? Isso, depois a gente... Tá? E aqui eu posso colocar as tensões, né? Então, para se apresentar nas reuniões e tudo mais. Então, toda a estrutura já está aqui, óbvio. A gente usa o sistema free, né? O pago ele tem muito mais coisa, mas o sistema free já atende plenamente nossas rotinas de operação aqui, tranquilo. Que legal, velho. Que bacana. Que legal, cara. Como é bacana ver isso aí. Ver que isso começou lá no nosso... Aqui, ó, só mostrando, então, né? Tem os domínios, né? As responsabilidades, tá? E aí os papéis envolvidos nas atividades, tá? Então, agendador de AL, apoiador, executor de AL, caso tenha alguma política, né? Apoiador de infraestrutura, então as políticas dos papéis, tá? E aí cada papel, deixa eu pegar um papel aqui só para mostrar pro Paulo, no Glassfrog. Tá tudo no Glassfrog, tá? Então aqui, ó, eu tenho aquele requisito mínimo que o Rafa falou, tá? Então a formação, experiência, então até porque eu preciso atender 17025, então eu tenho que pôr o requisito mínimo. Então, mas tá tudo no Glassfrog, não sai mais nada do Glassfrog, tá? Então, tudo se autoalimenta, tudo se alimenta dentro do sistema, dentro do Glassfrog, e fica tudo fácil de trabalhar.
Não tem igual. Não tem igual. Vocês acham... Pois não, Neville, pois não, termine. Não, agora a gente vai sempre melhorando, né? Trabalhando as métricas específicas, juntando os processos, trazendo a questão dos vínculos do processo com os fluxos e tudo. Então, agora são os alinhamentos, são as melhorias, né? As culturas que vão se consolidando com o processo. Puxa vida. Você sabe que horas são? 9 horas. Falta 5 minutos para a gente. Senhores, muito legal, cara. Eu queria parabenizar vocês pela coragem de fazer isso aí. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente fazer o que pena, que bom e que tal, rapidamente. Magno e Rafael, para que essa coisa dê certo, vocês acham que tem que ser uma iniciativa do doninho? Ou precisa também ter o engajamento de vocês? É um pouco dos dois. Na verdade, todo mundo tem que ter essa ciência. Todo mundo tem que abraçar a ideia. A parte tática, operacional, ou a parte estratégica ali, eles têm que se entender. Porque, querendo ou não, às vezes você está tirando o poder de quem está lá em cima e dando poder para quem está lá embaixo. Então, também é uma autogestão. Não adianta. Todos precisam abraçar. E, assim, na CC caiu muito bem, porque é um puxando o outro. Tem certos momentos que a gente está falando alguma coisa que a outra pessoa fala, opa, peraí, não é tua responsabilidade. Aí a gente cai na consciência. É verdade. Um acaba corrigindo o outro nessas questões do domínio, do papel, da responsabilidade. Isso que faz o negócio acontecer lá na CC. Um corrige o outro, um aponta o outro. E a gente respeita, acima de tudo a gente respeita. Ele pode, já chegaram para mim e falaram, o que você está tomando essa decisão? Nem é teu círculo. Aí eu, é mesmo. Eu vou deixar isso com quem entende. Então, assim, a gente mesmo se corrige ali dentro. E todo mundo inevitável. É inevitável isso. O que você acha, Rafael? Concorda com isso? Não, o Magno, só complementando o que o Magno falou, né? Concordo. Na holacracia, parece que o pessoal se ajuda mais, sabe? Quando algo do meu círculo eu vejo e os meus próprios elos e papéis vêm que não está dando certo, é revoltante para todo mundo. Então, assim, todo mundo quer fazer acontecer. E quando você não consegue, você vai para o círculo do lado, é aquilo que você falou, daí é de dentro para fora ou fora para dentro, para você buscar ajuda, sabe? Então, sim, são outros papéis, são outros elos principais, porque às vezes a sua dor é a dor de um outro círculo também, sabe? Então, é um aprendizado entre esse que eu chamo, toda vez que eu vou começar a reunião lá, eu falo que a gente é um corpo humano. E são vários órgãos ali, tudo vivo, assim, sabe? Então, para que um esteja funcionando, o outro também tem que estar funcionando. Para que todo, né, o objeto, quando começa lá no início, ele caminhe por todo o processo da empresa e seja entregue com qualidade. Que é qualidade que é feita por todos os círculos. Então, é bom isso, porque o pessoal se ajuda, o pessoal bate a cabeça junto, sabe? Então, às vezes eu entro em reuniões do círculo lá, como secretário, eu não sei de nada, sabe? E às vezes eu fico vendo o pessoal quebrando a cabeça e tudo mais, e é isso que é legal. É isso que é uma maneira das pessoas evoluírem, né? É uma didática para elas também. No treinamento de holacracia que a gente dá, a gente passa o vídeo da bicicleta invertida, né? Que é um vídeo bacana, vocês podem assistir, que quando o cara vira a bicicleta para a direita, o pneu vira para a esquerda, e o contrário. E o cara aprende... Ele passou esse vídeo para a gente. Exatamente. Ele aprende a dirigir a bicicleta com esse movimento invertido. Agora, vocês acham que se vocês saem dessa estrutura e voltam para uma organização gerida... Vai ser difícil. Difícil, né, cara? A primeira requisição que eu tiver que mandar lá pro cara do gerente, do gestor de compras, eu já morro aí, eu já desisto aí, já. Pensa uma requisição passar por 10 pessoas, eu mesmo vou lá e compro do meu bolso mesmo. Que sensacional, cara, é verdade. Quer dizer, a gente, depois que aprende um novo meio de trabalhar, fica difícil considerar a pertinência desse sistema do século passado, né, cara? Pô, que bacana o exemplo que vocês deram. Putz, isso é legal, cara. Tem que terminar porque tem que terminar mesmo, bicho. Mas eu gostaria de ficar aqui conversando mais umas 2 horas, bicho. Paulinho, eu vou fazer aqui o que bom, que pena, que tal.
Só para eles falarem o que bom, que pena, que tal. Nós não falamos, senão nós vamos terminar isso aqui muito... Vinhetinha do que pena. Neville, o seu que pena, depois o Magno, depois o Rafael. O meu que pena vai que tem muito medo, muita gente ainda com medo da holacracia aí. Esse é o meu que pena. Magno, o seu que pena. Nossa, o Neville tirou as palavras da minha boca, eu ia trazer isso. A pena que eu sinto é que as pessoas veem resistência nesse novo modelo, elas têm medo de adaptar a holacracia, só que é aquilo que você falou, elas têm uma ideia pronta de algo que eles nem conhecem. É uma pena, porque eles não conhecem. É uma pena. Rafael. É uma pena as pessoas não se desafiarem, não se autoconhecerem e não mostrarem isso pro que vierem, né, à tona, né? É uma pena a pessoa ficar só num mundo pequeno e vazio dentro dela. Ah, querida, agora vocês vão ter que fazer os olhos de tigre de qualquer jeito. Agora foi. Vamos lá. Que bom agora, que bom. Seu que bom, Rafael. Agora começando invertido. Que bom. Olha, bom, que bom que a gente tem pessoas para contar, que bom que a gente tem mentes para discutir e te apoiam ali em algumas decisões, em alguma jornada. Pessoas, legal. Que bom que temos pessoas. Dispostas, né, Rafael? Que bacana. Magno, o seu que bom. Que bom que a gente tem a oportunidade para explicar para pessoas que têm dúvidas sobre a holacracia o que a gente tem passado, as nossas dificuldades, as nossas oportunidades. Então, assim, que bom que a gente tem voz para poder mostrar, para poder falar, né? Tudo isso que a gente passou e ser uma referência nisso, ou trazer um pouquinho para todo mundo. Que bom. Neville, seu que bom. Que bom vai para que bom que esses dois estão aqui hoje para poder estar compartilhando isso com a gente. Também, cara. Eu faria desse que bom o meu que bom também. Que bacana que vocês dois, Magno e Rafael, estão aqui contribuindo com essa experiência, né, cara? Vocês são protagonistas de uma implementação que é paradigmática, cara. Vocês, a partir desse vídeo aqui, podem ser exemplos para muitas organizações que se inspirem a fazer isso. Parabéns! Que bom que vocês aceitaram esse desafio. Tem 2 anos de experiência para compartilhar com a gente. Muito obrigado, realmente. Não é só que bom, mas muito obrigado, eu diria. Né, Paulinho? Não é legal do cacete isso, cara? Muito bacana eles terem já coisas a compartilhar. 2 anos, cara, em cima disso aí. Já rasparam muita ferrugem. Agora, o que tal? Que tal para a gente encerrar? O seu que tal? Agora, Magno, seu que tal? Tá, meu que tal é que tal você se desafiar, né? Você sair do comodismo, sair do fácil e que tal se desafiar algo que vai trazer bons resultados para sua empresa? Esse é meu Neville, o seu que tal? Que tal você se protagonizar na sua empresa, meu querido? Que tal você fazer as coisas acontecerem e ser o protagonista das suas próprias ações e decisões? Rafael, o seu que tal? Que tal a gente olhar para os nossos problemas, começar a dar uma olhada nisso, começar a abrir, puxar nossos tapetes, arrastar nossas cômodas, vamos fazer uma limpeza total nisso. Paulo, eu preciso ouvir o seu que tal. Quero o seu que tal também. Que tal sair desse tarefismo, conformismo e infelicidade da hierarquia de comando e se tornar inovacionistas, aprendizes felizes, né? Cara, poxa, que bacana, cara. Que honra minha ser amigo de vocês, cara. Sinceramente. Eu quero poder estar vivo durante muitos anos. Até me emociona aqui, velho. Poder estar vivo para poder aplaudir o que vocês estão fazendo, sabe? Eu acho que é essa a semente que o RPG já começa a gerar, né, cara? Uma organização que teve o primeiro contato com isso por meio da gente, ultrapassou absolutamente com muita primazia tudo aquilo que a gente ensina e já tem aí muita experiência para contar. Obrigado, Neville,
por ter encampado esse negócio. Obrigado, Magno e Rafael, por terem adotado isso também como regra de vida para vocês. Vocês não têm noção do quanto eu fico assim, agradecido realmente por ter vocês como exemplo. Espero que a humanidade possa assistir o que vocês falaram aqui, que possa se inspirar a, no mínimo, parar de falar merda, né? Porque tem um monte de gente que fala merda sobre a lacracia, não sabe nada do que estava. E o pior é que tem um empáfia, ele que sabe. Cara, eu não concordo muito. Você nem leu o animal, vai te foder. É uma anarquia. Como é que é, Pavone? É uma anarquia. É uma anarquia. Como é que pode ser funcional? O cara não entende do que está falando e fala merda. É uma pena, infelizmente, é uma pena muito grande que as organizações, que muita gente... Que tal você largar a mão de ser besta e ler, pelo menos, algumas das literaturas que esses caras leram e nos estão aqui ensinando, né? Bom, obrigado, gente. Neville, como comentarista, você volta na semana que vem. Hoje Estamos você foi aí. entrevistado aqui. E, Magno, Rafael, cara, um abraço no coração de vocês. Sabe que a gente ainda não se viu pessoalmente, né? Mas em breve, talvez eu tenha aqui para Curitiba aí semana que vem. Se eu for, realmente, aí eu passo aí para dar um abraço em vocês. Com certeza, venha nos visitar, sim. Tá bom? Gente, boa noite, agradeço muito. Até mais, galera. É isso aí. Valeu, Bob. Valeu, Rafa. Paulinho, algumas palavras finais suas? Só alegria. Cara, nem consegui passar os institucional. Nem consegui, fudeu. Não passei os institucional. Vamos para frente. Vamos para frente. Fica aí, não vai embora não. Vou passar aqui, fechar o nosso videozinho e já volto para a gente se despedir, tá? Fica no bastidor aí. Até mais, gente. Até segunda-feira que vem.